Alô, frasqueira, que vai haver show de bola. Que começaram a ser fundados clubes. Já tem clubes centenários, né? O Internacional, por exemplo, tem um de São Paulo também. E então um grupo fundou um clube e naturalmente a rivalidade, né, fez Fundou com que outros, né, que é o nosso tradicional co-irmão, o América Futebol Clube. Mas o ABC começou, o futebol no Rio Grande do Norte começou a se organizar mais a partir da década de 30, né? Este foi 15 anos depois, mais ou menos, foi quando começou a se organizar. E nesta época, no ABC, apareceu uma figura chamada Vicente Farache, que era um homem, era um bacharel em Direito, era um homem, né, um empresário, e que deu toda a vida dele para o ABC. Ele não tinha filhos, ele e sua esposa, Dona Maria Lamas Farache, de uma tradicional família. Até o nome agora do Frasqueirão. O nome, foi o nome do pequeno estadinho que havia na Rua Potengi, e é também o nome do nosso estádio. A sede, né? Como é que vocês... A primeira sede foi fundada, foi alguém que deu, né? O terreno, digamos assim, para a construção. Como é que aconteceu? Eu creio que esse terreno da primeira sede mesmo, onde foi construído também a sede social, né? Por Hernando da Silveira, que foi um dos grandes presidentes da história do nosso clube. Aquele terreno, eu acho que foi doação. Agora demorou muito depois da fundação para que realmente tivesse um local onde se estabilizar? Demorou bastante. Demorou aí cerca de 25 fácil, anos, né? Que foi mais ou menos na década de 50 que se... Mais ou menos não, na década de 50 se construiu o estadinho e depois o clube. E aí depois teve uma mudança para Morro Branco e depois uma final para a Rota do Sol, chamada hoje. Se não me engano, o terreno até foi cedido pelo Vicente Farache, não é isso? O terreno do primeiro terreno, sim. Né? Ele foi um mecenas, vamos dizer assim. Ele nunca foi presidente, era diretor, era superintendente, era técnico, foi técnico durante vários anos, a esposa dele também. Você sabe que ela é quem lavava os uniformes. Olha só. Eles não tinham filhos e se doaram ao ABC. Mas ele foi quem plantou a semente para o novo ABC, o ABC contemporâneo, né? E para o senhor, né, que acompanhou essa história também, qual foi esse momento mais difícil? Houve realmente um momento em que se pensou em acabar tudo, em parar, ou não? Foi trilhando realmente uma história positiva e sempre para frente? O futebol, principalmente no estado pobre como o Rio Grande do Norte, sempre passa dificuldades. Os grandes clubes do Sul também, Sul e Sudeste, né? O ABC só teve um momento em que se licenciou, foi em 1950. Foi um ano só que ele passou licenciado. Mas a partir daí ele começou essa fase contemporânea, né? Que teve grandes presidentes como Hernando da Silveira, como José Nilson de Sá, como Aloysio Bezerra. E a fase do Castelão, o antigo Castelão, foi uma fase muito boa do ponto de vista. A torcida começou aí o campo, né? Mulheres, crianças, todo mundo, a família toda. E essa nova fase agora, né? Também do Frasqueirão, disso, né? com Judas Tadeu Bugel, que foi o construtor do estádio. É uma fase também que a torcida está com uma emulação maior, porque está em sua própria casa, um estádio, que é um belo estádio, é um estádio simples, modesto, não é luxuoso, mas é um belo estádio. E esse eu acho que é o melhor momento que o ABC está vivendo depois da década de 70, quando foi um tetracampeonato no Castelão. E agora, só para a gente já voltar agora, né, para esse momento, 95 anos, a programação vai ser meio que especial, vai ter alguma coisa lá, uma surpresa para os torcedores no jogo de amanhã. No jogo de amanhã, que tem um sabor especial, porque o nosso adversário é alvirrubro, né, de amanhã, então tem um sabor especial. Então todo mundo lá presente, né, no Frasqueirão, CRB de Alagoas, vendas de ingressos já começam a ser feitas a partir de hoje, né, isso, a arquibancada custará R$20, cadeira 60, estudantes e idosos pagam meio. Ives Bezerra, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, parabéns. Em nome do presidente Rubens Guilherme, do presidente do clube, que eu sou apenas o presidente do conselho. Agradeço a TV Inter TV, a você. Obrigada pela participação, pelos 95 anos de prazer de nós estarmos aqui junto com toda a chamada nação ABCdista, né, que está em festas. Muito obrigada pela participação, bom dia.